Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula de língua portuguesa, continuando a falar ainda sobre a questão textual. Em nossas aulas anteriores, a gente havia destacado as definições de texto e as principais modalidades em que ele se apresenta, é claro, tentando relacionar com a área da enfermagem. E na nossa aula passada nós trabalhamos com a polissemia, ou seja, os vários sentidos que uma mesma palavra pode provocar em um texto, bem como citamos também as questões voltadas às variedades linguísticas, ou seja, as diversas faces em que a língua portuguesa se apresenta nas suas formas de se falar e de se escrever. Hoje a gente vai falar de um ponto muito importante que diz respeito à interpretação textual. A interpretação textual é uma das questões mais importantes da língua portuguesa. Afinal, todo texto é escrito para ser interpretado, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes nós acabamos tendo problemas de interpretação, e isso acontece por vários fatores. Fatores culturais, fatores técnicos, falta de conhecimento de mundo, falta de conhecimento técnico. Tudo isso acaba impactando de forma direta ou indireta a questão da interpretação. Bom, resumindo, quando a gente interpreta um texto, a ideia principal é aquela que deve ser absorvida por nós. Quando nós nos deparamos com uma reportagem, por exemplo, a ideia é que nós peguemos aquilo que é principal, aquilo que é vital daquele texto. Se a gente conseguir tirar isso, já é um bom caminho andado no que diz respeito à interpretação. É claro que existem textos que são escritos para gerar interpretação dúbia ou até não serem interpretados por todos os tipos de pessoas. Se pegarmos os textos da literatura brasileira, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, nós vamos perceber que estes textos, por serem literários, têm uma capacidade de confundir o leitor muito grande. Depende da capacidade desse leitor em conhecer a literatura, em conhecer uma linguagem metafórica e tudo mais. Bom, mas a ideia não é trabalhar necessariamente com textos literários, mas sim com textos jornalísticos, com textos narrativos, não literários e tudo mais. Bom, quando vamos nos deparar com o texto, quando a gente se depara com o texto, para entendê-lo é preciso interpretá-lo. Então, nós nos deparamos com a necessidade de identificar o tema, comparar situações daquele texto. Lembre-se, todo texto também é inspirado em algo que já pode ter existido, é uma sucessão de coisas. Nós necessitamos também ter capacidades de resumir, de parafrasear, ou seja, de fazer com que aquele texto seja um organismo vivo, para a gente poder reconhecer qual que é o seu objetivo. Na verdade, interpretar o texto é uma tarefa dialógica, é uma via de mão dupla. Não basta única e exclusivamente olhar palavras, fazer uma leitura superficial, como nós tínhamos falado na aula passada, uma leitura elementar. Vai além. Uma interpretação positiva, uma interpretação eficaz de um texto passa por olhar para ele como um desafio, como um enigma a ser desvendado. Para isso, claro, a gente precisa de uma leitura muito analítica. Bom, nós colocamos aqui condições básicas para interpretar um texto. O primeiro é você conhecer, certo? Ter um conhecimento técnico, literário, histórico. Por exemplo, quando pegamos um texto de uma área muito específica, eu já citei esse exemplo em momentos passados, quando nós pegamos um texto da biologia, por exemplo, e esse texto é muito técnico da área, talvez nós não tenhamos habilidade para interpretá-lo de uma maneira tão fácil. E para isso, caso eu queira ser alguém que tenha contato com textos da área da biologia, eu vou precisar desenvolver mecanismos para poder chegar até esse assunto, para interpretá-lo de uma maneira
eficaz. Então isso é conhecimento histórico, é conhecimento de mundo, é leitura, é prática. Lembre-se, um bom leitor sempre é uma boa pessoa para interpretar um texto, certo? Outros pontos importantes, conhecer a gramática. Conhecer a gramática também é um requisito muito básico, a semântica, a estilística, ou seja, o sentido, o significado das palavras, as figuras de linguagem, as figuras de construção, de pensamento, tudo isso compõe uma boa interpretação. Quanto mais habilidade gramatical a gente tem, mais fácil vai ficar interpretar um texto. E a nossa capacidade de raciocínio, e aí independe de você conhecer necessariamente ou não a gramática, vai da sua capacidade de raciocinar quando estiver lendo um texto. Bom, o que ocorre geralmente quando a gente interpreta de forma errada um texto? Lembre-se, como é uma tarefa dialógica, muitas vezes quem escreve o texto escreve de maneira equivocada no sentido de querer falar uma coisa e dizer outra, ou falar coisa sem nexo. Isso pode acontecer. E aí acontecem os erros de interpretação, que pode ser elencados como a extrapolação, ou seja, quando o texto sai do seu sentido, da sua ideia original, a redução, quando o texto tem ideias ou tem argumentos muito reduzidos, informações muito reduzidas, prejudicando a interpretação, ou quando o texto entra em contradição. Talvez, nesse caso, é muito mais de quem escreve o texto do que quem lê o texto. Veja, nós precisamos ter algumas características para interpretar, mas quem escreve também deve levar em conta alguns aspectos para que o seu texto tenha sentido. Lembre-se, o texto não é um emaranhado de palavras apenas. Ele precisa ter alguns elementos que façam dele um texto. E falando nisso, a gente chega para falar sobre a coesão e a coerência, que são dois elementos fundamentais, certo? Para que a gente entenda o que é um texto, para que a gente tenha condições de interpretar e também de escrever. Bom, a coesão. O que é coesão textual? Nós podemos entender a coesão como a boa articulação das palavras. Muitas vezes isso passa despercebido, mas a coesão não é uma palavra só utilizada para questão textual, não. Coesão é quando a gente tem lá numa massa de bolo, por exemplo, uma massa consistente, uma massa que dá liga. Na língua portuguesa é a mesma coisa, só que essa liga, essa massa consistente está relacionada às palavras. As palavras precisam estar bem articuladas, isso é coesão. E a coerência é o sentido, é o nexo, é esse provocar capacidade do outro interpretar. Não dá para dizer uma coisa, mas querer dizer outra, ou escrever uma coisa que não faz muito sentido, entrar em contradição, enfim. Quando a gente faz essas práticas, a gente deixa de praticar a coerência, certo? A coerência é a lógica, é o sentido, é o nexo do texto. Bom, pensando em toda essa parte aí teórica e também de apoio relacionado ao texto, a gente chega num elemento muito importante que diz respeito à área do técnico em enfermagem, que é a construção do relatório. Lembre-se, o relatório de enfermagem é um tipo de texto que precisa ser escrito para ser interpretado, precisa estar muito claro, é um documento importantíssimo no processo de atendimento de um paciente, e para isso, esses itens básicos que a gente viu até aqui, eles precisam estar sendo muito bem utilizados para não gerar nenhum problema, porque um relatório de enfermagem ele precisa ser um texto muito bem construído nesse processo aí de atendimento, de assistência que envolve a enfermagem. Bom, temos aqui algumas definições e também temos algumas recomendações voltadas às anotações de enfermagem. Elas precisam sempre ter data e hora, ter assinatura e identificação do profissional. É importantíssimo na anotação, nos registros de enfermagem, acontecer o registro da procedência do paciente, informações sobre acompanhantes, outros pontos importantes também sobre as condições de locomoção desse paciente, se foi deambulando, ou seja, andando, cadeira de rodas, acamado,
sobre o seu nível de consciência também. São informações básicas, elementares, mas que precisam estar muito claras. Por isso que a anotação de enfermagem, o relatório de enfermagem precisa ser um texto claro. Outras coisas aí relacionadas ao humor, atitude, a postura desse paciente, a sua higiene pessoal, o seu estado nutricional, as condições de pele. Também temos aí as questões voltadas a algum dispositivo que ele eventualmente possa estar usando, algumas queixas que precisam ser registradas de maneira muito transparente para que isso seja de fato uma informação válida, as orientações que são dadas em algum momento desse atendimento e que envolve o técnico de enfermagem, no momento dos cuidados também, caso do banho, dos curativos, do posicionamento, das intercorrências que também eventualmente podem acontecer e devem ser registradas. Tudo isso que já é comum à área da enfermagem e que já é de conhecimento, à medida em que o curso vai se desenrolando, vai se tornando um elemento muito comum para os futuros técnicos de enfermagem, mas é importante entender isso como um texto, e um texto que precisa seguir aqueles preceitos que a gente já havia conversado em outros momentos. Lembre-se também, o relatório de enfermagem é um texto que não pode ter rasuras, não pode ter entrelinhas, não pode deixar espaços ou linhas em branco. É um documento oficial que garante aí a qualidade na prestação do atendimento ao paciente, certo? Lembre-se também que as suas informações precisam ser legíveis quando o relatório é escrito à mão, além das informações serem claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas, ou seja, precisam estar organizadas. Lembre-se também que é importante conter as respostas do paciente sobre os cuidados prescritos pelo enfermeiro. Outro ponto importantíssimo é não fazer juízo de valor quando a gente escreve um relatório de enfermagem, ou seja, a ética profissional deve ser preservada nesse sentido. E veja que interessante, nós vamos utilizar a ética profissional por meio das nossas palavras, então evitem palavras que eventualmente possam passar um juízo de valor, como por exemplo, bem, mal, muito ou pouco. A gente precisa ter discrição e profissionalismo no momento de inserir essas informações, certo? Tudo isso envolve relatório de enfermagem e são informações aí que estão relacionadas e que estarão relacionadas ao dia a dia da atividade profissional de vocês. A partir do momento em que nós começamos a trabalhar com os relatórios de enfermagem, entender qual que é a sua funcionalidade, nós percebemos a relação que enfermagem em língua portuguesa possui. São vias que se encontram em algum momento e que precisam trabalhar em equilíbrio. Pessoal, essa foi a nossa terceira aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido e a gente se encontre em um outro momento.